Um outro modelo, que é um dos mais importantes que tem, é o modelo keynesiano. Qual é a história do modelo keynesiano? Até a década de 30, 1930, o modelo clássico dominava todas as políticas públicas. Então, a macroeconomia de todos os países, de todas as nações, ela era tocada com as verdades do modelo clássico. Então, as nações, os países interpretavam que a riqueza vem da dotação de fatores. Países que têm muitas indústrias vão ser países ricos. Países que não têm indústrias vão ser países pobres. Até a década de 30 era isso que funcionava. A política monetária não era executada. A política monetária era manter o nível de preço estável, fazer com que a quantidade de moeda acompanhe a quantidade de produto. E aí a tendência era a quantidade de produto aumentar, e aí a quantidade de moeda ela era estudada para aumentar na mesma proporção. Era isso que os economistas faziam, que os governos faziam. Foi para isso que os bancos centrais foram criados. E aí o que aconteceu na década de 30 aí? No início da década de 30, final da década de 20. A gente teve um fenômeno que mudou a história da economia, das ciências econômicas, que foi o crack da Bolsa de 29. Teoricamente falando, o que aconteceu foi um descolamento entre o mundo real e o mundo monetário. Houve um momento em que você tinha muitos ativos financeiros nas mãos das pessoas, e esses ativos financeiros nas mãos das pessoas não se relacionavam mais com as coisas reais que as pessoas tinham para consumir. Então, você tinha um dinheiro, e quando você chegava no mercado para comprar os produtos, fazer as suas trocas, esses produtos não existiam. Agora, pense nisso num volume gigantesco. Então, muito dinheiro rolando em cima de produtos que não existiam. Os ativos se tornaram mais valiosos do que as coisas. As pessoas passaram a trocar ativo por ativo e querer reter ativo por ativo, e não porque aqueles ativos tinham algum lastro real. Então, os ativos financeiros foram se distanciando do lastro real que eles têm. Quando você vê a crise de 2008, você vê que os ativos relacionados com as hipotecas eram transacionados num valor muito maior do que as casas. Esse era o problema. Como é que o Keynes entra nisso, né? O Keynes, ele foi contemporâneo ao crack da Bolsa de 29. Ele observou que o que estava acontecendo, deixando as pessoas desempregadas e pobres, não tinha como ser respondido pelo modelo clássico. Porque o modelo clássico fala que a riqueza vem da dotação de fatores. O crack da Bolsa foi um problema financeiro, não foi um problema real. As coisas reais não foram modificadas. A dotação de fatores da economia americana não foi modificada naquele tempo. Continuava tendo o mesmo número de trabalhadores, o mesmo número de hectares de terra, o mesmo número de indústrias. Nada tinha mudado. A única coisa que tinha mudado era o descolamento entre o real e o monetário, que até então não tinha acontecido. E aí o Keynes falou, olha, se os fatores não mudaram, essa teoria que usa fatores para explicar as coisas é uma teoria errada. Se a riqueza vem das coisas e as coisas continuam lá, tem um problema. Por que a riqueza sumiu? Né? Como é que o dinheiro evaporou? Como é que os empregos evaporaram? E aí o Keynes, que era inglês, começou a pensar no porquê que esses empregos evaporaram. Né? Aí ele escreveu esse livro, que é a base do modelo keynesiano, chamado A Teoria Geral do Emprego. Mas a ideia geral dele é essa. Os fatores não mudaram, mas os postos de trabalho sumiram. Como é que a gente vai resolver isso? Qual é o problema, né? Eu preciso identificar a doença para eu poder dar um remédio. E aí ele começou a pensar em qual era o problema. E aí ele chegou à conclusão de que há uma questão monetária que afeta a vida real. Há de ter. E aí ele foi ver a moeda. E aí a moeda, se tem as suas três funções, unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento, de fato não justifica se ela cumpre bem essas três funções, isso não justifica o descolamento. Tem mais alguma coisa na moeda que justifica esse descolamento. E aí o Keynes pensou que a moeda deveria, então, ter uma quarta função que ninguém tinha enxergado ainda. Olha, isso lá 200 anos depois, né? E aí ele foi pensando e chegou à conclusão de que a vida real é um pouco mais complicada do que a vida do modelo. E que as pessoas, elas pensam de maneira um pouco mais complicada do que a gente supõe nos 10 princípios. Então, nos 10 princípios, a gente falava que os agentes econômicos são racionais, que eles pensam na margem, e aqui o Keynes chegou na conclusão de que os agentes econômicos, eles são sim racionais, eles pensam sim na margem, mas
a nossa racionalidade funciona em cima de coisas controláveis. A nossa racionalidade, ela funciona de forma diferente em cima das coisas que a gente não controla. Ela funciona de um jeito nas coisas que a gente controla, e ela funciona de outro jeito em cima das coisas que a gente não controla. Então, não tem como eu supor que você sabe de tudo que está envolvido nas suas decisões quando você vai tomar uma decisão. Eu tenho que supor que você sabe de tudo, e sabendo de tudo, você tem noção de que uma parte dos fatores que você tem que levar em consideração estão fora das suas mãos. Keynes foi o cara que teve a sensibilidade de enxergar isso na vida das pessoas. Que as pessoas sabem as coisas que elas têm que pensar para tomar suas decisões, elas tentam se municiar de todas as informações possíveis para tomar suas decisões, mas as pessoas sabem também que uma parte dos fatores que vão influenciar nas suas decisões está fora do seu domínio. E isso aí é o que a gente chama de fator incerteza. Então, tem questões incertas. Em todas as nossas decisões, existem questões que são incertas. Os clássicos, eles não aceitavam a incerteza. Eles aceitavam os riscos. A diferença entre risco e incerteza é que o risco é uma coisa calculável. Então, tipo, qual é a probabilidade disso? Qual é a probabilidade daquilo? Não sei o quê. E aí você meio que coloca as coisas na conta. O Keynes é o cara que fala que as pessoas não calculam tudo. Tem coisas que são incertas. O Keynes é o cara que fala que as pessoas levam isso para a sua vida econômica. As pessoas levam em consideração as questões incertas. E aí, como as pessoas levam em consideração as questões incertas, elas têm um motivo a mais para querer a moeda. E esse motivo, ele denominou como motivo precaução. Então, por precaução, algumas pessoas vão trabalhar, vão ganhar o dinheiro, vão pegar o dinheiro e vão guardar. E deixar guardado. Muito tempo deixar guardado. E aí, uma vez que esse dinheiro está guardado, esse dinheiro não está mais dentro do fluxo, circulando ali no sistema. Ele é um dinheiro que está guardado. Então, o produto que foi produzido achando que esse dinheiro ia lá comprar ele, é um produto que vai ficar às mínguas. E aí você começa a ter um descolamento entre a quantidade total de moeda que está rodando, de fato rodando, e a quantidade de produtos que está rodando. Porque uma parte da população tem um motivo para pegar a sua moeda e guardar. E aí ele não vai fazer juízo de valor nos motivos, nos assuntos, né? Ele não vai julgar nada. Ele só vai falar que as pessoas têm. A incerteza leva as pessoas a quererem se precaver. E aí, se precavendo, elas vão tirar o dinheiro do sistema. E isso vai gerar uma distorção aí entre o que é produzido e o que é consumido. Na década de 30, com a crise lá do crack da Bolsa, as pessoas ficaram desesperadas, viram o que estava acontecendo com os outros, pensaram, meu Deus, eu tenho um ativo que não vai valer nada, eu vou logo destrocar esse negócio aqui, vou correr no banco e tal, vou pegar o meu dinheiro e vou guardar. Não vou gastar, não sei o que vai acontecer. Vai que eu perco meu emprego, não sei o que, não sei o que. E aí esse pensamento, né, esse clima na economia, gerou um forte baque de demanda agregada, justificado pelo comportamento natural das pessoas relativo às incertezas do futuro. Para se precaverem, elas não compram. E aí, quando elas não compram, o problema é um problema de demanda agregada. E aí o Keynes falou, se o problema é a demanda, então o governo ele pode intervir através dos gastos públicos, criando uma demanda para suprimir, né, a falta de demanda natural do sistema. Porque a demanda tinha caído e cabe ao governo recuperar essa demanda que tinha caído. Então, como que o governo vai fazer essas políticas aqui, essa intervenção, tentando recuperar a demanda? Ele vai fazer através de política monetária e de política fiscal. Por que ele pode usar a política monetária? Porque ele acabou de provar que quando a moeda sai do sistema por causa do motivo de precaução, ela teve um impacto no nível de empregos. Então, ele acabou de provar que a moeda não era neutra. A moeda tem, sim, influência nos empregos. E aí, a moeda tem influência nos empregos, tanto aumentando a demanda agregada, quanto diminuindo a demanda agregada. No caso dessa crise aqui, que a gente está comentando, diminuindo a demanda agregada. E aí, a política monetária pode ser usada, porque a moeda tem função, e a política fiscal também, né, via gastos públicos, devem ser usados para regular o nível de demanda agregada. Um programa tipo Bolsa Família é considerado um programa keynesiano, porque ele é um programa que afeta diretamente a demanda agregada, procurando gerar um impacto no crescimento do PIB, né? O que a gente vê hoje? Isso aqui foi o que tirou os Estados Unidos da crise em 1950, 40, 50. Essa política aqui de incentivar a demanda agregada
Vocês sempre ouvem assim, manda o governo abrir buraco, fechar buraco, abrir buraco, fechar buraco. Ou a política de quebrar o vidro, né? O vidro está lá inteiro, você quebra, e aí alguém vai lá consertar o vidro, e isso é suficiente para startar um processo de crescimento. Então, você pega uma família que não tem renda, vai lá e coloca uma renda no bolso dessa família, e isso seria suficiente para startar um processo de crescimento. Isso aqui funcionou no mundo inteiro, né, para conter os efeitos dessa crise, durante muitos anos. Só que lá pela década de 50, isso aqui começou a apresentar problemas novamente. E aí que a gente chega no que acontece mais ou menos hoje, que é o seguinte: hoje em dia, a gente reúne nas nossas políticas macroeconômicas, política fiscal, política monetária e as outras políticas, tanto aspectos do modelo clássico quanto aspectos do modelo keynesiano. Na verdade, existe uma questão de prazo de funcionamento dessas políticas. E os prazos seriam os seguintes: no curto prazo, funciona melhor o que é keynesiano. As questões de demanda, quando são movimentadas, elas geram bons resultados no curto prazo. No longo prazo, funcionam melhor as questões clássicas, os modelos clássicos. A diferença entre o curto prazo e o longo prazo seria justamente a rigidez de determinadas variáveis. No caso aqui, a gente está falando de economia de mercado, variável mais relevante sempre o preço. No curto prazo, a gente tem preços que são rígidos. E esses preços que são rígidos são os que levam as políticas monetária e fiscal funcionarem, incentivando ou desincentivando demanda no curto prazo. No longo prazo, todos os preços são flexíveis. Então, tudo é ajustável no longo prazo. E aí, no longo prazo, quando você tenta fazer uma política monetária influenciar a variável real, você não consegue, porque os mecanismos de preço vão abafar, né, tudo que está acontecendo na política monetária. No curto prazo, os mecanismos de preço eles são rígidos, eles não conseguem abafar os movimentos monetários. E isso reverbera na economia real. Mas no longo prazo, não. Quando você muda a moeda, você muda preços e pronto. Então, no longo prazo, a gente vê o predomínio dos resultados do modelo clássico, e no curto prazo, a gente vê o predomínio dos resultados do modelo keynesiano. Aí, qual é a nossa questão aqui? A nossa questão é que parece que a gente sempre está vivendo no curto prazo. O Keynes falava que nossas políticas deveriam sempre serem pensadas em curto prazo. Elas não deveriam ser pensadas em longo prazo. Na verdade, ele tem uma frase que é o seguinte: no longo prazo, todos nós estaremos mortos mesmo, mas nós, enquanto sociedade, não pensamos assim. Aqui a gente também tem que se preocupar com o estado geral da economia intergeracional. Sabe quem é o principal autor disso? Modigliani. Ele é o cara que pensava nas questões intergeracionais. Então, a gente abre mão de algumas coisas hoje em função das gerações futuras. A gente não pensa só na nossa geração e pronto, porque a gente vai morrer mesmo e é isso aí. Então, o que a gente tenta fazer hoje em dia é uma conciliação de tudo que a gente já estudou em economia, né? Então, a gente sabe que não são só os fatores de produção que determinam o produto, a gente sabe que tem outras coisas. Com o desenvolvimento dos sistemas de tecnologia da informação, na era do conhecimento, a gente sabe que tem países que não têm nada, eles conseguem ficar ricos, como é o caso de Singapura,